eu quero deixar uma palavra aqui com você. Todo mundo conhece esse texto, todo mundo conhece esse versículo que eu quero ler, mas eu quero ler também um pouquinho do contexto. O versículo é o versículo 20. Mateus 17, capítulo 20, diz assim: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como o grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre este texto, e no final quero orar pela sua vida. Esse texto de forma muito violenta. E a Bíblia diz que quando o demônio pegava esse menino, ele era jogado na água, ele era jogado no fogo. E eu imagino quantas vezes esse pai, ele tentou encontrar uma solução para a cura desse filho. Com certeza ele procurou nos recursos da época, na medicina, talvez nos curandeiros, nas religiões. Com certeza o desespero desse pai fez com que ele procurasse de alguma forma solucionar este problema. Mas este problema não teve solução. E por muito tempo, esse moço ele foi escravo dessa doença, ele foi escravo dessa enfermidade. E diz a Bíblia que quando Jesus ele esteve na terra, a sua fama, os sinais, os testemunhos a respeito de Jesus, eles se espalhavam de uma forma muito rápida. A cura, a forma como Jesus operava, curava e libertava as pessoas, era algo muito importante naquela época devido a toda a escassez de recursos. E quando esse pai, ele ouve falar a respeito de Jesus, quando ele ouve a respeito de Jesus, que tinha poder para solucionar o problema, para curar aquele moço, para trazer uma solução para ele, a Bíblia diz que esse pai, ele sai e leva esse filho até Jesus, na esperança, na expectativa de ter a cura do seu filho, de ter a resposta através dos ensinamentos que Jesus trazia. Havia naquele pai uma convicção de que Jesus poderia mudar a situação do filho. Porém, quando a Bíblia narra que esse pai chega, a Bíblia diz que Jesus, em outro evangelho, vai dizer que Jesus estava no monte orando, e quando o pai chega e vê os discípulos, ele imediatamente traz o filho até os discípulos, para que os discípulos pudessem assim orar e trazer a cura e a resposta. Mas quando eles oram, quando os discípulos oram para aquele moço, diz a Bíblia que não aconteceu nada. Aquele moço continuou possesso, aquele moço continuou lunático, e aquele moço continuou com uma perturbação.
fracasso da igreja, é o fracasso da fé, é aqueles que muitas vezes deveriam estar envolvidos e comprometidos com uma fé e de repente acabam não conseguindo fazer aquilo pelo propósito do qual eles foram escolhidos. Os discípulos naquele momento não puderam expulsar aquele demônio. Eu me lembro, e eu citei isso recentemente na igreja, que uma vez eu fui chamado numa madrugada para expulsar um demônio de um rapaz, e quando nós chegamos naquela casa, para espanto nosso, era uma casa de cristãos. Haviam ali muitos cristãos naquela casa, pessoas que confessavam Jesus como Salvador. Haviam vizinhos naquela casa, ou daquela casa, que estavam ali e que não puderam ou não expulsaram aquele demônio. E eles, olha, eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada, não puderam curá-lo. E aí Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traga o menino aqui. E trouxeram o menino até Jesus. Quando trouxeram o menino até Jesus, depois dele ter dado uma bronca e exortado os discípulos, quando trouxeram o menino até Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus faz o que os discípulos deveriam ter feito. Jesus faz aquilo que eles deveriam ter feito através da fé que estavam recebendo do Senhor, que era expulsar aquele mal, era curar aquele menino, era repreender aquele demônio. Não basta eu dizer que sou cristão, mas quando a minha fé precisa ser exercitada, essa minha fé é morta. Ela não gera resultado, ela não muda nada e às vezes, e muitas vezes até vai me envergonhar. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos em particular. Eu estou olhando a hora que eu não quero me estender. Jesus chama os discípulos em particular. Diz a Bíblia que Jesus, aproximando-se dos discípulos, ou os discípulos, na verdade, aproximaram de Jesus em particular e fizeram a seguinte pergunta: por que nós não podemos expulsar? Por que deu errado? Por que nós não conseguimos fazer aquilo que
Eles fazem parte do cenário. Naquele momento, olha que interessante, naquele momento Jesus não estava com os discípulos. Naquele momento Jesus havia ido ao monte, ou seja, Jesus havia subido. Hoje, Jesus subiu. Fisicamente ele não está conosco, mas ele está espiritualmente. O que ele deixou para nós, nós precisamos aprender a exercer. Existem pessoas que passam uma vida dentro da igreja e quando vem uma luta e uma adversidade, elas querem desistir, elas querem abandonar, elas querem deixar a sua caminhada de fé, se sentem decepcionadas, frustradas. Não, irmão, você não pode permitir que isso tome conta. Dizendo aqui é que se você tiver uma fé pequena, as coisas vão acontecer na sua vida. Não, não é isso. Não é isso, porque ele criticou a fé pequena. A Bíblia critica essa fé pequena. A nossa fé precisa crescer na intensidade do nosso crescimento bíblico. Quando ele cita a mostarda, ele está falando de uma semente que se torna uma grande árvore, a ponto de aninhar nela as aves. Ele está falando que uma semente precisa estar em constante crescimento para que ela possa produzir aquilo para o qual ela foi plantada. Jesus não está dizendo que a gente tem que ter uma fé pequena. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Grande fé, mas de uma grande ação pela fé. Aqui está a minha palavra hoje. O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: não adianta você ter uma grande fé e não saber o que fazer com essa fé, não saber usar essa fé. Não adianta você ter uma fé, mas não ter uma convicção para o uso dessa fé. Não é uma grande fé que muda a sua vida, mas é uma grande ação pela fé. Ele diz: se você disser a este monte, então você tem que ter uma fé que te produza uma ação de crer em algo impossível, mas que você sabe que vai acontecer. Porque a fé é crer naquilo que você não vê.
disse isso, que se eu disser a um monte, saia daqui e passe para lá, o que Jesus estava dizendo, se referindo, quando ele fala deste monte, ele fala dos obstáculos que se levantam, que se insurgem na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um monte, há um monte na nossa frente, há um obstáculo na nossa frente, há uma dificuldade na nossa frente. E nós temos duas opções: ou a gente para diante disso e não avança e não continua o processo de Deus na nossa caminhada de fé, ou nós vamos olhar para esse monte, olhar para essa enfermidade, olhar para essa dificuldade, olhar para este momento, olhar para essa dificuldade, enfermidade e dizer para ela: você saia daqui, porque no nome de Jesus eu vou avançar. Lá. Meu irmão, a promessa do Senhor não é só na eternidade, não. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Talvez você pense: poxa, minha fé não é tão grande. Mas a questão não é uma fé grande, a questão é uma fé com uma ação. É uma ação de fé. É você falar: monte, saia. É você olhar para o monte e falar: é possível. É você olhar e falar: eu vou romper mais isso. Essa é mais uma batalha, é mais um monte na minha caminhada, é mais um monte na minha vida, é mais um obstáculo, e eu não vou sucumbir diante dele, mas eu vou romper. É como a muralha de Jericó: se eu não posso derrubá-la, eu toco a trombeta e o meu Deus derruba para eu avançar. É isso. No sofrimento de uma família que não encontrava solução para os seus problemas. Mas Jesus disse: pela fé, você vai ordenar e os montes sairão, eles se transportarão. Você não vai ver montanha voando, não, mas você vai ver, meu irmão, caminhos sendo abertos na tua vida para que você possa vencer e avançar no nome poderoso de Jesus. Amém? Deus, Ele é aquele que abre caminhos. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: saia daqui e cai para lá. Em outras palavras, sai da minha frente, porque eu quero passar, eu vou avançar. Estava pensando em desistir? Estou falando com o Face. Estava pensando em desistir? Estou falando com o Instagram.
avançando muito não, no tempo, para que a gente não fique cansativo. Tome posse, avance, ordene, ponha essa fé em ação, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Amanhã, 7h30 tem live, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre a grande tribulação e falando sobre o anticristo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por isso nós não podemos jamais deixar o caminho da fé. Ó Senhor, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, ó Pai, livra-nos do mal, livra-nos das setas do inimigo, dos dardos inflamados de Satanás, das conversas que chegam aos nossos ouvidos, das informações que chegam até nós para nos esfriar, nos desviar, nos entristecer, nos fazer abandonar o caminho da fé. Ó Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do mal, livra-nos de todo o mal, Pai. Ó Espírito Santo, visita estas famílias agora. Senhor, Tu és um Deus de perto e de longe. Envia o Teu anjo na casa de e se pela fé nós crermos, Deus, todas as barreiras e montes, todas as montanhas de dificuldade sairão e serão repreendidas em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo as famílias, abençoo os irmãos e te peço, Pai, que o Senhor continue cuidando dos teus filhos, cuidando de todos nós neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.